Olá, muito bom dia para você. 10 horas 53 minutos. Começou novembro. Vamos às notícias da Câmara dessa manhã de terça-feira. E foi dada a largada ao período de discussão e votação do projeto que define como vai ser aplicado todo o recurso do município no ano que vem. É a chamada Lei Orçamentária Anual. Por isso, vamos direto ao plenário, porque a Marina Jorge traz os detalhes para a gente. Bom dia, Marina. Quanto tempo os vereadores têm para votar essa matéria? Bom dia, Mariana, para você e para quem está nos assistindo pela TV Câmara. Bom, geralmente a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é votada até o fim do ano, mas neste ano nós vamos acompanhar aí como é que vai ser isso. Geralmente os vereadores só entram de recesso, o recesso parlamentar previsto no regimento, depois de votar esse projeto. E aí agora nós vamos acompanhar tudo isso, porque nós estamos falando de 10 bilhões de reais. Vamos ver os detalhes desse projeto. A Prefeitura enviou o projeto à Câmara em 31 de outubro, último dia determinado pela Lei Orgânica do município para protocolar a matéria. A proposta foi lida no plenário e segue para a comissão mista. Pelo texto, o Executivo estima a receita e despesa iguais em 2026, no valor superior a 10 bilhões 460 milhões de reais, o que revela cenário de equilíbrio das contas. Quanto ao que entra no caixa da Prefeitura, os mais altos recursos deverão vir de transferências de outras esferas de governo, em torno de 4 bilhões 350 milhões de reais, e também de impostos, taxas e contribuições, cerca de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Em relação aos gastos, a despesa será maior com o pessoal, superior a 5 bilhões 417 milhões de reais. Quanto às emendas impositivas, a parte do orçamento indicada pelos vereadores para atender demandas da comunidade, o valor total estimado para o ano que vem supera os 177 milhões de reais, o que corresponde a 4,7 milhões de reais por parlamentar. No projeto da LOA, a Prefeitura destina para a Comurg 100 milhões de reais, valor que a Secretaria de Economia considera necessário apenas para os 3 primeiros meses de 2026. É que nesse tempo o Executivo espera conseguir, junto ao Tribunal de Contas ou à Justiça, mudar a classificação da companhia, tornando-a independente do município, portanto, gerida com recursos próprios, sem previsão no orçamento da Prefeitura. A ação tem um contexto diferente, né? Tem sim, Mariana. Geralmente o que acontece? A Prefeitura envia a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que indica as principais metas a serem cumpridas, né, em relação à aplicação de recursos. A Câmara aprova. Depois de posse dessa LDO, a Prefeitura elabora então a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Neste ano houve um atraso na votação da LDO. O projeto chegou a ser aprovado na comissão mista, mas a Prefeitura pediu a retirada de tramitação para fazer alguns ajustes. E aí o projeto agora voltou a tramitar e ele tem que ser aprovado antes da LOA, ou então os dois vão ser votados aí de forma concomitante, vão ser votados juntos. Mas antes de entrar em mais detalhes sobre isso, eu quero mostrar para vocês as principais mudanças que a Prefeitura fez no projeto original da LDO. Entre as principais mudanças, o prefeito Sandro Mabel reduz de 50% para 30% o remanejamento do orçamento, que é a parte dos recursos que pode ser alterada sem exigência de autorização da Câmara. A diminuição do índice foi possível pela exclusão no cálculo do valor das emendas impositivas indicadas por vereadores e dos repasses adicionais à Câmara. No novo texto, o Executivo aumenta o percentual obrigatório para a saúde nas emendas impositivas. Pelo texto original, 1/5 ou 20% do total teria que financiar ações na área. Pelo novo texto, o índice subiu para meio ou 50%. Em relação à primeira proposta, o projeto substitutivo mantém dispositivos de controle de despesas, limites de pessoal e o repasse obrigatório da Prefeitura à Câmara de 4,5% da receita corrente líquida. O novo texto é resultado de consenso nas negociações do Paço com os vereadores que integram a base de apoio ao prefeito.
O projeto ele foi novamente para a Prefeitura de Goiânia, para a Secretaria da Fazenda, poder fazer uma análise à luz das alterações que haviam sido feitas na comissão mista. A Secretaria fez alguns ajustes, especialmente no que tange ao percentual do remanejamento. Ela encaminhou um novo projeto com remanejamento de 30%. Outros pontos também foram ajustados e já está na Câmara novamente. E agora a gente vai aguardar a comissão mista ser designada, uma nova reunião, para a gente poder já aprovar e dar seguimento à LDO. Mariana, e a gente vai acompanhar como é que os vereadores vão se mobilizar para isso, porque é uma situação inusitada até para nós que fazemos a cobertura aqui. Isso não tinha acontecido ainda. E nós conversamos, a nossa colega Mayara Karamaschi conversou com o vereador Cabo Sena, que é presidente da comissão mista, e ele conta agora como é que vai ser essa tramitação. Sobre a lei de diretrizes orçamentárias, o relator é o Lucas Virgílio. Eu não posso trocá-lo agora, porque ele é conhecedor da matéria, discutiu, fez audiências públicas e o prefeito retirou o projeto de pauta, refez algumas mudanças, teve algumas mudanças no projeto e, como relator, vai permanecer o vereador Lucas Virgílio. O projeto está na Procuradoria e assim que chegar, com certeza terá já o calendário de audiências públicas e discussão dos projetos. Com relação à LOA, assim que chegar na comissão, avaliaremos quem poderia ser o relator. Correto. E em relação à condução dessas duas matérias ao mesmo tempo, qual a expectativa para as discussões aí na comissão mista? Como que o senhor vai fazer esse trabalho? Olha, é a primeira vez que isso acontece, né? Então, de forma concomitante, veremos de que forma vamos agir. Porque geralmente primeiro é a lei de diretriz orçamentária e logo em seguida a LOA. Agora as duas de forma concomitante. Vamos sim fazer avaliação de como agiremos com relação a essas duas leis importantes para o município. Existe uma curiosidade aí para saber quem vai ser esse relator da LOA. Nós conversamos também com o líder do prefeito, o vereador Wellington Bessa, sobre as expectativas da votação desses dois projetos aqui na Câmara. Todos os vereadores sabem da importância que é essa matéria. Eu acredito que o tema ele precisa avançar. Então, a Prefeitura fez alguns ajustes, inclusive de temas que tinham sido discutidos aqui na casa, já foi incluído no texto. Então, acredito que agora a gente tem condições de poder avançar nesse tema. Não creio que haverá qualquer tipo de atraso na análise. Eu acredito sim que será impulsionado esse projeto para que ele possa ser aprovado da maneira mais rápida possível, para que a gente possa também dar continuidade aos trabalhos. Eu também perguntei ao vereador Wellington Bessa sobre as emendas parlamentares. Os vereadores, em conjunto, têm direito a 2% desse orçamento para destinar a emendas, chamadas emendas impositivas também. E aí eles indicam como é que esse recurso deve ser aplicado. Neste ano vai haver um aumento nesse valor. No ano passado, aliás, para o ano que vem vai haver um aumento neste valor. Neste ano foi de 5 milhões, para o ano que vem deve ser de 5.300.000 reais. Nós vamos continuar acompanhando toda essa tramitação, são projetos muito importantes, né, Mariana, que estão tramitando aqui na Câmara. Muito importantes e que impactam diretamente na vida do contribuinte, do cidadão que nos assiste, que nos acompanha, né, Marina? Diretamente. 10h59. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Marina? Vamos respirar um pouquinho. Você que tem duas filhas, né? Elas já estão maiorzinhas, mas você já passou por alguma situação, assim, desesperadora, de engasgo, algum acidente com elas em casa e que por algum momento você não soube o que fazer? Mariana, em relação a engasgo, sempre foi uma preocupação minha, porque a minha filha mais velha tinha refluxo, então eu ficava muito atenta com isso. Aquela mãe de primeira viagem, né, ficava muito preocupada. E essa filha minha também sofreu uma queda da cama, e aí isso realmente me deixou muito preocupada. Foi um minuto de bobeira, é aquele minuto de bobeira que a gente dá e pode acontecer um acidente realmente, né? Pois é, e às vezes, né, Marina, para orientar os pais sobre a conduta correta em momentos tão tensos, foi aprovado hoje em primeira votação no plenário uma política de prevenção a primeiros socorros na primeira infância. O projeto é de autoria da vereadora doutora Rose Cruvinel, que é médica pediatra e veio gentilmente conversar aqui com a gente sobre um assunto tão importante, né, que gera tantas dúvidas, né, doutora? Bem-vinda. Bem-vinda.
Obrigado aí pela oportunidade até de dizer que esse projeto, eu presido nessa casa a Comissão de Elaboração Legislativa, e esse projeto veio através do Corpo de Bombeiros, o tanto quanto eles são chamados para atender casos de crianças com engasgos, e muitas vezes quando chega a criança já está morta. Então esse projeto, o que ele visa? É que é durante o pré-natal, onde a mãe ainda não sabe nem como é que vai lidar com a criança, ela já começa a receber as orientações de primeiro socorro. A prefeitura também poderá até elaborar uma cartilha que será distribuída a toda mãe a sair da maternidade. Mas durante as visitas do pré-natal, pode ser feito tanto pelo médico como pela enfermeira-chefe lá do departamento que ela está fazendo o pré-natal. Ela vai receber toda a orientação de primeiros socorros, principalmente no recém-nascido até os 30 dias. Marina, você soube o que fazer ali naquele momento? Essa informação correta, né, doutora, é muito importante para evitar tragédias, né? Mariana, eu liguei imediatamente para a pediatra. Normalmente em situações de emergência, assim, eu costumo ter um pouco de sangue frio, mas eu sei que quando a gente está numa situação de tensão, é até mais difícil saber como se comportar. Por isso que é importante ter muita informação realmente, né? É isso aí. Obrigada pela sua informação, as informações, viu, Marina, pela sua participação aqui conosco. É isso, né, doutora? É informação. A informação salva vidas, nesse caso. E para a gente entender um pouco melhor esse projeto, a orientação deve começar durante o pré-natal, como a doutora já antecipou, e continuar aí nas consultas de acompanhamento depois da alta. Com certeza. E esse projeto, vamos acompanhar aqui no telão alguns detalhes dele que são bem interessantes. E ele vai incluir, olha, manobra de desobstrução de vias aéreas, no caso aí do famoso engasgo, né? Exatamente. E criança engasga com coisas das mais diversas, né? Mamando. Do leite, pecinha de brinquedo. Com certeza. É cada coisa, né? Criança a criatividade é sem fim. E são momentos assim, são segundos que se a pessoa não souber fazer, que vale a vida. Prevenção aí de acidentes domésticos. Vereadora, que tipos de acidentes a senhora já pôde acompanhar aí como pediatra também, né? Principalmente as mães, às vezes, que estão cozinhando, a criança pega uma faca ou encosta no fogão, se queima, mesmo que ela não tenha a altura ainda para chegar no fogão, mas qualquer mecanismo, um forno, tudo. Então, a mãe sabe que cozinha não é lugar de criança. Então, quando estiver cozinhando, então a gente vai fazendo esse tipo de orientação. Com relação ao transporte também, tem mãe que pega e leva a criança sentada no colo, na frente do carro. Então, todo mundo sabe. O bebezinho ali molinho, né? Então, tem que ter toda a orientação, tem que saber que lugar de criança não é no banco da frente do carro. Então isso muitas mães acham que é bonito, mas não é. Ela senta atrás quando tiver que levar o bebê, qualquer coisa. E esse transporte do bebê é de um jeito quando ele é recém-nascido, depois quando a criança vai crescendo. Né? A criança afoga, eu já vi criança que morreu afogada num balde em casa. Então a criança andando ali no quintal, a mãe lavando roupa, e ela enfiou a cabeça no balde, e quando ela viu, a criança estava morta. Então, assim, durante o exercício da minha profissão de medicina, eu vi casos dramáticos que, às vezes, uma simples orientação iria salvar a vida dessas crianças. Uhum. Vereadora, e na prática, como que deve funcionar esse projeto, né? Deve ser palestras, atendimento individualizado para esses pais que, na verdade, eles chegam, né, para o parto ali e depois já saem com um bebezinho recém-nascido e eles não têm experiência nenhuma. Não, essa orientação tem que ser dada durante o pré-natal. Pré-natal. Então, durante o pré-natal, as mães vão participar durante aquelas reuniões. Algumas pode ir até um pessoal do Corpo Bombeiro, a própria enfermeira, o próprio médico vai dar uma palestra geral para aquelas do dia, né? E durante a consulta pré-natal, o médico sempre conversar. Você vai receber uma criança e você vai ter que ter alguns cuidados. Então, reavivar. E por último, ao sair da maternidade, a gente quer confeccionar uma cartilha muito simples. Eu vou pedir o apoio do Corpo Bombeiro também, que eles trabalham muito nessa parte, para que a gente distribua e entregue à mãe uma cartilhinha com aquelas primeiras coisas da criança, principalmente no primeiro ano de vida. Já pensou quantas vidas a gente pode salvar e evitar tantas tragédias, né, vereadora? Com certeza, com certeza. Marina, você tem mais informações pra gente? Oi?
Tem, Mariana, já tinha até me despedido, mas voltei porque encontrei aqui o nosso colega, bombeiro civil, o Cleiton Madeira, que me contou que já atendeu várias ocorrências de criança engasgada, de afogamento. Geralmente isso acontece nos clubes, Cleiton. Bom dia. Bom dia a todos. Então, é muito importante, né, os pais estarem atentos às suas crianças e saber as manobras corretas de desengasgo, né, para evitar uma tragédia aí. Eu, por exemplo, atuo em clubes, vários clubes aqui de Goiânia. O Bombeiro Civil trabalha na área particular, justamente para evitar qualquer incidente desse tipo, né? Temos aqui a manobra de desengasgo, que você coloca a mão na área do umbigo, vem com a outra mão aqui e faz as manobras ali. Em poucos minutos você desobstrui a vias aéreas ali da criança ou até mesmo do adulto e evita uma manobra simples, né? Mas que você tem que saber para poder evitar uma tragédia. O bombeiro militar, ele atua bem rápido, só que 5 minutos uma criança engasgada ali é muito perigoso e pode vir ocorrer uma fatalidade, né? Então é importante esse projeto da vereadora. A vereadora está bombeiros com relação ao engasgo. Então, algumas manobras que a gente fazia antigamente e que hoje eles notaram que existem outras maneiras de fazer. Mais eficientes. Então, isso tem que ser renovado. Apareceu, inclusive, no programa de televisão. Então, foi mostrado para todo mundo, mas isso tem que ser repetido para que todo mundo socorrer uma vida de um engasgo. Eu acho que não é obrigação nem só do bombeiro, nem só do polícia, nem só do... todos. É de todo mundo, porque é questão de segundos. Isso pode acontecer na sua frente, né? Agora, e na hora do desespero, né, vereadora? Na hora do desespero, vereadora e Mariana, às vezes a pessoa nem pensa o que tem que fazer, então tem que ficar de olhos abertos ali em cima da criança, inclusive na questão do afogamento. Às vezes os pais pensam, a criança sabe nadar, não preciso me preocupar, mas não é bem assim. Tem um lema que a gente sempre usa, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Então fique atento à sua criança, sempre um braço de distância do pai ali, não deixe a criança, por mais raso que seja a piscina, sozinha ali, é muito perigoso. Questão de segundos ali, a criança pode se afogar e vir a óbito, né? Então, muito importante a participação do nosso colega, o bombeiro civil Cleiton Madeira, vem ao encontro do que está dizendo a vereadora, realmente confirmando a importância desse projeto, né, Mariana? Obrigada pela entrevista. Bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia, Marina. Obrigada pela participação de vocês. Agradeço também ao nosso bombeiro. Vereadora, e essa proposta veio a partir do Corpo de Bombeiros, da necessidade real, olha, né? Tem aqui na Câmara a Comissão de Elaboração Legislativa. Então, eu recebo essas propostas e transformo em projeto de lei. Nós estamos tramitando na casa 4 projetos de lei vindo da população. Projetos importantíssimos, e que a gente está aprovando eles. Tem mais uns 4 que nós estamos aprovando. Projeto de iniciativa da população. Só que não é aquele que a própria população apresenta. Eles trazem a ideia, eu como presidente da comissão elaboro os projetos e coloco em plenário, né, para que todos os vereadores tomem conhecimento e possam votar. Que interessante. Então a senhora está convidada, está intimada a trazer novas iniciativas, né, como essas aí, envolvendo a segurança das crianças, que é um assunto que a gente vê aí, todo mundo já teve uma experiência para contar, graças a Deus bem sucedida, mas assim, muita coisa pode ser evitada com informação, salvar vidas, né, vereadora? Com certeza, com certeza. Eu acho que o conhecimento é a bandeira mais importante que leva a salvar vidas, o conhecimento dos primeiros socorros, que a pessoa todas as pessoas podem entender um pouquinho. Muitas vezes a mãe apavora, às vezes a própria empregada ou a própria pessoa que está ali com ela salva a vida, porque esse conhecimento de primeiro socorro tem que ser dado a todas as pessoas. E o pré-natal, aquele momento onde a mãe está naquele entusiasmo de receber o filho, eu acho que é o momento que ela vai aprender aquilo e não vai esquecer nunca. Então não vai precisar nem pedir socorro, ela mesmo vai saber fazer as pequenas manobras, as pequenas prevenções de acidente doméstico e que vai
com certeza fazer com que sua criança seja uma criança saudável, que não passe por esses transtornos, essas dificuldades que às vezes levam até a óbito. Que bênção, né? Agora, só para situar quem está em casa nos acompanhando, esse projeto foi aprovado hoje em primeira votação, vai agora para a segunda votação em plenário, para aprovação em definitivo. E aí contar com a participação da prefeitura, né? Olha, eu tenho apresentado poucos projetos na casa, porque assim, o projeto que eu consegui aprovar, aí eu vou andar atrás dele na prefeitura para que ele se torne lei viva. Porque a gente aprova tanta coisa aqui na Câmara e a gente muitas vezes não vê a sociedade receber. Pode ter certeza que você que vai ganhar o seu neném, que vai fazer pré-natal, nós vamos lá levar esse conhecimento para você. Porque projeto tem que ser aprovado na Câmara e tem que virar lei viva. A prefeitura, ao sancionar, tem que dizer: esse projeto existe. E ele vai salvar vidas. Que bacana. Vereadora doutora Rose, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Sempre aprendo muito quando a senhora vem aqui, né? Um bate-papo tão interessante aí para todos, não só pais e mães. Obrigada a você também. Obrigada, um ótimo trabalho. Tá. A partir das 14h deve ser realizada mais uma reunião da comissão que investiga o consórcio Limpagim, responsável pela limpeza da cidade. Os vereadores devem decidir sobre os próximos passos do trabalho que busca identificar os problemas na prestação do serviço. No último encontro, foi ouvida uma servidora da prefeitura que prestou informações sobre a execução do contrato entre o município e o consórcio, e é o que a gente acompanha agora. Flávia Ribeiro Dias é superintendente de obras e serviços da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Goiânia. Entre as atribuições dela está a supervisão dos contratos e da execução dos trabalhos contratados. Os membros da Comissão Especial de Investigação quiseram saber dela detalhes sobre como é feito o trabalho de conferência do lixo que é efetivamente coletado e da metragem varrida pela empresa. São estes dados que determinam os valores que são pagos pela Prefeitura a cada mês. A superintendente disse que a aferição dos detritos por metro cúbico é um método científico confiável, mas que a compra das balanças para pesagem, como exige o contrato, já está em estudo. O processo licitatório dentro da Prefeitura de Goiânia e dentro de qualquer órgão público, a gente sabe que é muito complicado. E para a gente poder fazer, comprar a aquisição desses equipamentos, a gente precisa ter certeza que são equipamentos que vão realmente resolver o problema. Considerando que a Prefeitura passa por um período de calamidade financeira, a gente até postergou um pouco essa compra. Mas agora, diante de toda essa repercussão, a CEINFRA vem se esforçando para que possa fazer o mais rápido possível a aquisição, a montagem, para que isso aí possa funcionar, para que não haja esse tipo de dúvida mais. Durante o depoimento, a superintendente de obras informou que não tem uma equipe técnica de apoio no trabalho, fato considerado grave pela vice-presidente da SEI. Essa situação em que a superintendente se encontra, obviamente, inviabiliza que essa fiscalização seja feita de maneira firme e adequada. Nós não estamos falando de um contrato de R$1.000, nós estamos falando de um contrato de R$500 milhão, que deveria ser a prioridade máxima da pasta e da Prefeitura de Goiânia. O relator da comissão, William Veloso, destacou que o que se espera é que a Prefeitura agilize providências sobre os pontos falhos que a SEI já detectou, antes mesmo da conclusão dos trabalhos. Eu não vejo como racional nós já detectarmos falhas e essas falhas persistirem. Elas podem ser corrigidas. Isso é que a SEI, dos objetivos da SEI é esse aí, corrigindo eventuais falhas, e agora não são eventuais, a gente sabe que elas existem, no decorrer da comissão. E logo mais você acompanha mais uma reunião da comissão na SEI, aqui na Câmara, a partir das 14h com transmissão aqui da TV Câmara. Agora a gente fala de uma audiência pública realizada na Câmara com a intenção de mobilizar para um evento nacional que busca aí fortalecer a luta pelos direitos das mulheres negras. Vamos ver. A audiência pública começou em clima de festa, com música, dança e muita representatividade. Proposta pela vereadora Ava Santiago, o encontro celebrou os 10 anos da Marcha Nacional das Mulheres Negras e reforçou o debate sobre reparação e bem-viver, tema central da próxima edição da marcha, marcada para o dia 25 de novembro em Brasília. Para apoiar o movimento, a vereadora destinou R$200 mil em emenda parlamentar. O recurso vai ajudar na realização do ato e no fortalecimento das ações da Rede de Mulheres Negras em Goiás.
Com esse dinheiro vai ser feito 10 oficinas de autocuidados para as mulheres, né? A gente vai estar fazendo oficina de autocuidado, trabalhando também o resgate da nossa religiosidade com esse dinheiro e também vai fazer material gráfico para a gente levar para a marcha. Para esta integrante do Comitê da Marcha de Mulheres Negras Goiás, o ato também tem papel fundamental na formação de novas lideranças e na ampliação da voz das mulheres negras nos espaços de decisão. Isso é muito importante nessa formação de juventude, nesse entendimento que a gente precisa continuar, e eu preciso também ancorar essa formação de novas pessoas, acolhendo as crianças, as juventudes, né, e todas as idades. Nós precisamos acolher os nossos mais velhos também. Convido a todas as mulheres trans e travestis, sobretudo as pessoas negras, que estejam com a gente no dia 25 de novembro em Brasília, marchando pela nossa vida, pelo bem viver da nossa comunidade, junto com esse corpo de 1 milhão de mulheres negras, né, que nos inclui. E aqui na TV Câmara, você já sabe, acompanha tudo que é notícia no Legislativo em primeira mão. Obrigada pela sua companhia, até amanhã, continue ligado na nossa programação. Tchau!